Olá a todos, eu sou o Anderson, responsável pela parte de sucesso do cliente da Paquetá. Falando um pouquinho da Paquetá, nós somos uma fintech de crédito consignado privado, baseada em três pilares. O pilar de digitalização, então todo o processo de contratação de crédito digital, educação financeira, que é o tema que eu vou abordar hoje, e realização de sonhos, que é basicamente dar contexto ao crédito consignado. Começando aqui com a nossa apresentação, quando a gente olha a situação de endividamento no Brasil como um todo, a gente vê que mais de 50% das famílias brasileiras têm alguma forma de dívida, e dessas famílias endividadas, cerca de um quarto tem tanta dívida que eles não conseguem pagar, sendo a dívida média cerca de R$ 5.000 por mês, por família. Quando a gente olha ao mesmo tempo, né, para os juros, imagina uma família endividada e ela está tentando contratar alguma linha de crédito, a gente vê que as formas de crédito típicas no mercado são cartão de crédito, cheque especial, que tem juros exorbitantes, tem crédito pessoal também, que varia de pessoa para pessoa, né? O banco, quando você pede crédito pessoal para eles fazem uma análise do seu histórico e aí sim eles aplicam a taxa. Bom, e aí falando um pouquinho da Paquetá, do que a gente faz e do convênio com a MindBee, o crédito consignado ele é algo que depende mais da empresa do que do colaborador. Quando eu digo que depende mais da empresa, eu quero dizer que a taxa é a mesma para todos os colaboradores. E a parte que depende do colaborador, na verdade, é só o tempo de casa. Então, quanto mais tempo de casa o colaborador tiver, mais ele consegue emprestar e mais parcelas ele consegue dividir. Tá? Então, esse é o contexto aqui quando a gente olha em diferentes formas de crédito. Então, em geral, o crédito consignado tende a ser a melhor solução para a quitação de dívidas, por exemplo. Já falando um pouquinho de educação financeira, quando a gente olha o contexto de educação financeira no Brasil como um todo, a gente vê que cerca de 50% da população não tem o controle das finanças. Em parte porque ou eles se sentem inseguros ou simplesmente por falta de disciplina. E mesmo o pessoal que faz o controle, e eu sou um deles, tem dificuldade, né, de fazer esse controle. Nunca é fácil, né? Olhar ali, por exemplo, como decidir que vai comprar aquele bem ou aquele curso ou algo ali no fim do mês. É uma decisão complicada, né? Então isso acaba gerando um pouquinho de dificuldade, mas é necessário. E aqueles que aprenderam, que sabem ou têm alguma forma de controle de educação financeira, né, um controle financeiro mensal, em geral eles aprenderam sozinhos ou eles aprenderam em casa. Tá? Então tem uma mensagem aqui bastante importante, que é a questão do autoconhecimento, de aprender, e a questão de passar isso para os filhos. Tá? Então a educação financeira é algo que também acaba vindo de casa. Bom, e aí nessa linha, aqui na Paquetá a gente decidiu criar uma estrutura de bem-estar financeiro ou educação financeira com o intuito de ajudar os colaboradores da MindBee, por exemplo, a fazerem pedacinhos, né, de fazerem cursos de educação financeira no tempo deles, de acordo com seus objetivos. Então, a ideia aqui realmente foi criar uma trilha de educação financeira baseada na autoavaliação ou autoconhecimento. Então, essa é a primeira etapa, que basicamente é um formulário. Então, o colaborador ele vai lá e preenche um formulário falando qual é a renda mensal, se sobra dinheiro no fim do mês, quais são os objetivos, e a partir disso a gente sugere um caminho. O caminho, os caminhos são quatro no total, né? Então tem o caminho de quitação de dívidas, realização de sonhos, investimentos e uma jornada mais genérica. Falando um pouquinho do contexto, a gente tem aqui alguns detalhes, né, de como funciona a jornada como um todo, mas basicamente ela é dividida em três blocos. O primeiro bloco é mudança de mindset, né, mudança do modelo mental. Parar de ver, né, basicamente a ideia aqui do modelo mental é parar de olhar né, o controle pessoal, o controle financeiro da família como um mistério ou algo que sempre fica para depois, e olhar aquilo como um problema que tem solução, algo que é controlável. E essa é a ideia do segundo passo, né, do segundo bloco, que é o controle pessoal.
Então olhar aquilo, se tiver uma dívida, como vai pagar aquela dívida, se tiver um sonho a realizar, como vai realizar aquele sonho, né? Então isso faz parte do controle. E o controle pode ser feito em uma planilha Excel ou até mesmo num papel, né? Num caderno, algo do tipo. E aí, por fim, o terceiro bloco é a expansão financeira, onde a ideia basicamente, né, uma vez que o controle está feito, expandir os horizontes, né, olhar aquilo como criar os rituais e rotinas ali para todo mês revisar o quanto que está sendo economizado, quanto está sendo investido, quão perto nós estamos de realizar aquele sonho. Então essa é a ideia. E os benefícios da jornada financeira que a gente criou, né? A gente criou com a ajuda de consultores externos especializados em consultoria financeira. Acho que o primeiro ponto, né, dado a flexibilidade que a gente precisa no dia a dia no trabalho, é essa questão de começar e terminar quando a gente precisa. Então esse é um dos pontos. O segundo ponto é que o conteúdo ele é bem prático, né? Então quando você olha o conteúdo ali, são coisas que dá para aplicar no dia a dia e ao mesmo tempo personalizado, até um certo nível, né? Ele não chega a ser tão pessoal quanto uma consultoria financeira, mas ele também não é tão genérico que não dê para aprender alguma coisa focada com seus objetivos, né? Então tem aquelas 4 trilhas, né? Quitação de dívidas, realização de sonhos, assim por diante. Então o conteúdo ele é focado naquela trilha. E o conteúdo, acho que é bastante importante, ele está em constante melhoria. Agora mesmo a gente está passando por um processo de reestruturação das jornadas como um todo, tá? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, ela sempre será bem-vinda. Bom, aqui uns exemplos, né, de como o conteúdo funciona. Hoje a nossa trilha ela é baseada em e-mail. Então a gente a partir, né, ali do preenchimento do formulário, a gente envia o conteúdo, sempre dividido dessa forma, né? Então tem uma introdução aqui no começo, falando do que se trata aquela microaula, um vídeo falando um pouquinho mais, e são vídeos curtos em geral. A gente sabe, né, que é muito difícil quando a gente vai estudar alguma coisa e tem que assistir um vídeo de 1 hora. A ideia é que realmente os cursos são microaulas práticas e que podem ser usadas logo depois da aula. E quando tem alguma ação a ser tomada, ela aparece aqui no finalzinho do e-mail. Então aqui 2 exemplos. Aqui alguns depoimentos, né, que a gente recebeu. Mas em geral os depoimentos são positivos, né? Principalmente nessa questão de mudança de mentalidade. Acho que é importante ressaltar que a jornada de educação financeira ela é algo que ela pode até começar aqui, né? Mas ela não termina nessa trilha da Paquetá. Acho que o principal trunfo da, dessa jornada, né, e de outras jornadas também, é despertar o interesse em educação financeira. E acho que um outro ponto secundário é realmente ajudar o colaborador, né, a enxergar ali o controle financeiro como algo a ser melhorado. Tá? Algo que é um problema que tem uma solução. Ou, no caso de não ter problema, né, como adiantar um sonho ou como investir, por exemplo, né, são outras jornadas. Bom, esse é um resumo da nossa trilha. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a questão de educação financeira ou sobre a Paquetá em si, fiquem à vontade de entrar em contato conosco por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar disponível. Tchau, tchau.